Mãe, por que você fica no escuro se lá fora está tão bonito? Fiquei alguns segundos em silêncio, não porque eu estivesse refletindo profundamente, mas porque simplesmente não sabia responder. Se você está ouvindo este áudio agora, talvez esteja cansado demais para ler. Talvez esteja tentando, em silêncio, sobreviver a mais um dia. Ou talvez esteja apenas curioso, mas no fundo, carregando uma dor que quase ninguém conhece. Talvez você já tenha ouvido que a depressão não tem cura, que é genética, que é química, que é para sempre. Talvez alguém já tenha te dito que você vai precisar conviver com isso pelo resto da vida. Eu também ouvi isso. Eu também acreditei. E durante muito tempo, eu quase desisti de mim. Mas este livro não é sobre teoria, não é sobre promessas, não é sobre milagres. É sobre uma vida real, uma mente que adoeceu, um corpo que quase desistiu e uma consciência que, pouco a pouco, aprendeu a voltar. Se você acha que não há mais saída, se você acredita que está quebrado, se você sente que ninguém entende o que você vive por dentro, eu só te peço uma coisa: não interrompa este áudio. Porque talvez, apenas talvez, a história que você está prestes a ouvir seja exatamente a história que a sua própria vida está esperando para continuar. Agora, respire fundo e permita-se começar um relato de quem venceu a depressão. Introdução. Houve um tempo em que acordar era um ato de coragem, não porque o corpo estivesse cansado, mas porque a alma já não reconhecia mais sentido em continuar. As manhãs chegavam pesadas, como se o próprio ar tivesse se tornado espesso demais para respirar. As vozes ao redor diziam: levanta, reage, segue em frente. Mas por dentro, algo já havia se recolhido em silêncio. Quem nunca atravessou a escuridão da própria mente dificilmente compreende o que acontece ali. A depressão não chega como um vendaval visível. Ela se infiltra. Primeiro rouba o entusiasmo, depois o brilho dos olhos, depois o gosto pelas pequenas coisas, até que um dia rouba a própria identidade. A pessoa que você era já não parece mais existir. Resta apenas alguém tentando sobreviver dentro de si. E ainda assim, por fora, tudo pode parecer perfeito. Conquistas, diplomas, reconhecimento, carreira construída com sacrifício, histórias de superação que inspirariam qualquer um. Uma vida que, aos olhos do mundo, deveria ser motivo de gratidão constante. Mas existe um território onde títulos não entram, onde sucesso não protege e onde aplausos não curam. Existe um território chamado consciência. Foi ali que a verdadeira queda aconteceu. Não foi a pobreza, nem a perda, nem as dificuldades da infância que quebraram o espírito. Foi o distanciamento de si, a desconexão lenta e quase imperceptível da própria essência. Um dia, sem perceber como, a vida deixou de ser vivida e passou apenas a ser suportada. Quando isso acontece, o sofrimento deixa de ser um evento externo. Ele se torna um estado. Mas toda a travessia escura guarda, silenciosamente, uma fresta de luz. Mesmo nos momentos em que a vontade de existir parece desaparecer, algo mais profundo continua vivo. Uma inteligência íntima, uma presença sutil, uma consciência que observa, espera e, em silêncio, sustenta. Não se trata de fé, não se trata de religião, não se trata de acreditar em algo fora. Trata-se de lembrar quem você é por dentro. Ao longo desta história, você não encontrará promessas místicas nem fórmulas de salvação. O que encontrará
É uma jornada humana, crua, honesta, real, de alguém que desceu aos próprios abismos e pouco a pouco aprendeu a escutar o que a dor estava tentando ensinar. Porque às vezes a depressão não é o inimigo, é um chamado, um pedido profundo da consciência para que a vida seja vivida de outro lugar. Hoje, depois de muitos anos atravessando essa noite interna, compartilho esta trajetória não como alguém que venceu uma doença, mas como alguém que reencontrou a própria presença, que descobriu que a cura não acontece quando a dor desaparece, mas quando deixamos de fugir de nós mesmos. Se você chegou até aqui carregando cansaço, vazio, confusão ou silêncio demais por dentro, este livro é para você. Não para te ensinar a ser forte, mas para te lembrar que, mesmo quebrado, você continua inteiro. E que, ainda que agora não pareça, existe um ponto em você que nunca adoeceu. É dali que começa toda a verdadeira cura. Capítulo 1 – A escuridão em mim. Era um dia de fevereiro, quente e ensolarado, daqueles em que o mundo parece insistir em estar vivo. Do lado de fora, a claridade atravessava as frestas da casa e desenhava faixas de luz no corredor. O relógio marcava 15 horas. Eu estava deitada no quarto com as janelas fechadas, como se o escuro fosse um cobertor. O silêncio ali dentro não era paz, era refúgio. Eu ouvia o som abafado da rua, a vida acontecendo longe demais. Então, veio uma batida leve na porta. Toque, toque! Demorei um segundo para responder, como se até falar fosse um esforço. A voz saiu baixa, quase quebrada. Pode entrar. A porta se abriu devagar. Era minha filha. Ela deu um passo para dentro, olhou o quarto escuro e depois olhou para mim. Por um instante ficou quieta, como quem tenta entender algo que não faz sentido na linguagem de uma criança. Então perguntou, com uma sinceridade que cortou o ar: Mãe, por que você fica no escuro, se lá fora está tão bonito? Fiquei alguns segundos em silêncio. Não porque eu estivesse refletindo profundamente, mas porque simplesmente não sabia responder. Havia coisas dentro de mim que eu já não conseguia mais explicar. Eu não sei, é como eu consigo ficar, respondi. É como eu quero estar. Na verdade, nem eu acreditava totalmente naquela resposta. Eu só sabia que a claridade me incomodava. O sol parecia forte demais. Os sons pareciam altos demais. A vida intensa demais. Era como se meus sentidos estivessem em carne viva. Fechar as janelas era uma tentativa de me proteger, não de algo lá fora, mas de tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu passava horas deitada, imóvel, olhando para o teto escuro, tentando apenas suportar o peso que havia se instalado no meu peito. Não era tristeza comum, era um vazio pesado, espesso, que parecia ocupar cada espaço do meu corpo. Não havia exatamente dor física. Havia uma ausência de força, uma sensação contínua de esgotamento que não melhorava com descanso, com sono, com silêncio. Eu já não conseguia enxergar nenhum caminho possível para sair daquele estado. Não conseguia imaginar um futuro diferente. Não acreditava mais que a felicidade existisse, muito menos que o amor ainda tivesse algum lugar reservado para mim. Era como se todas as portas internas estivessem fechadas ao mesmo tempo. Foram 3 anos de depressão, 3 anos em que a vida foi se reduzindo a um esforço diário de simplesmente continuar respirando. Se é que aquilo ainda podia ser chamado de vida. Eu havia perdido o controle sobre mim mesma. Minhas emoções surgiam sem aviso. Meus pensamentos me atacavam sem trégua. Meu corpo parecia
não me obedecer mais. Eu chorava sem saber por quê, e muitas vezes não conseguia mais chorar, mesmo querendo. Havia dias em que eu não sentia absolutamente nada, nem tristeza, nem raiva, nem esperança. Apenas um estado estranho de vazio completo. Eu me sentia uma morta-viva, presente no mundo, mas ausente de mim. Caminhava à beira de um abismo silencioso. Não um abismo físico, mas um lugar interno, onde tudo parecia terminar. Nada me trazia vitalidade, nada despertava interesse, nada me fazia sentir verdadeiramente viva. A morte não era exatamente um desejo consciente, mas a ideia de descanso, de silêncio definitivo, de alívio. O mais assustador não era pensar em morrer, era não conseguir mais lembrar como era estar viva. O caos dentro da minha vida. Quando se trata de doenças físicas, as pessoas costumam respeitar. Infartos assustam, câncer mobiliza, diabetes exige cuidado. Mas quando o sofrimento nasce no campo emocional, a reação costuma ser diferente. É só depressão. Isso é fraqueza. É falta de fé. É falta de força de vontade. Como se a dor obedecesse argumentos. Como se a mente fosse um botão. Como se bastasse decidir ser feliz. Dentro de mim, a realidade era outra. Os pensamentos de morte surgiam todos os dias. Não como planos elaborados, mas como uma presença constante. Uma ideia insistente de que talvez não houvesse outra saída. Eu não aguento mais. É dor demais. Isso é insuportável. Não tem mais jeito para mim. Eu já tentei de tudo. Eu não quero mais continuar vivendo. Essa dor precisa acabar. Essas frases não vinham uma vez ou outra. Elas se repetiam o dia inteiro, como uma trilha sonora cruel, que eu não conseguia desligar. Eu chorava de manhã, chorava à tarde, chorava à noite, às vezes em silêncio, às vezes de forma descontrolada. Meu rosto já não conseguia esconder o que eu vivia por dentro. Tudo em mim transmitia tristeza. Meus familiares tentavam me ajudar, falavam comigo, me aconselhavam, insistiam para que eu reagisse, mas eu não conseguia explicar. Não sabia como colocar em palavras aquele estado estranho em que eu me encontrava, porque não era apenas sofrimento, era desorganização interna. Era como se meus pensamentos estivessem fora do lugar, como se minhas emoções não tivessem mais direção, como se meu próprio corpo tivesse se tornado um território desconhecido. Eu me sentia completamente sozinha, mesmo cercada de pessoas, mesmo amada, mesmo cuidada. A solidão da depressão não vem da falta de companhia, ela vem da incapacidade de habitar a si mesmo. Naquele tempo, eu ainda não sabia disso. Só sabia que estava afundando e que todos os dias, em silêncio, eu me perguntava: será que isso vai passar? Será que ainda existe alguma saída para mim? Mal sabia eu que justamente naquele ponto em que tudo parecia perdido, uma transformação lenta e invisível já começava a se formar. Capítulo 2: O caos dentro de casa. Quando tudo ainda parecia normal. Houve um tempo em que minha casa era apenas uma casa, nada de extraordinário, nada de dramático. Uma família comum, tentando viver como tantas outras. Havia risos na mesa, conversas no fim do dia, o barulho da televisão ligada enquanto alguém passava café, crianças correndo pelos corredores, pequenas discussões que terminavam em brincadeiras. Eu me sentia parte daquele lugar, pertencia àquela rotina. Lembro de tardes quentes, janelas abertas, vento entrando pelas cortinas, o cheiro de comida espalhado pela casa.
Lembro de momentos simples que naquela época eu nem percebia o quanto eram preciosos. Não era uma vida brilhante, mas era uma vida onde eu ainda me sentia em casa. Havia problemas como em qualquer família, preocupações financeiras, cansaço depois de dias longos, algumas diferenças de opinião, mas havia também afeto, cuidado, a sensação de que, apesar de tudo, estávamos tentando permanecer juntos. Se alguém me perguntasse naquela época se eu era feliz, talvez eu não respondesse com entusiasmo, mas certamente não diria que era infeliz. Eu acreditava que aquela era apenas a forma natural da vida adulta, com seus altos e baixos, com suas alegrias discretas, com suas dificuldades normais. Nada indicava que aquele espaço, um dia, se tornaria o lugar onde eu começaria a me perder. As mudanças não chegaram como tempestade, chegaram como vento leve, quase imperceptível, quando as fendas começaram a aparecer. As primeiras tensões surgiram de maneira banal, pequenos desentendimentos, opiniões diferentes, decisões difíceis, pressões de fora que entravam pela porta da sala. Nada parecia grave, discussões rápidas, algumas palavras atravessadas, silêncios curtos depois de conversas mal resolvidas, coisas comuns. Mas aos poucos, a frequência aumentou. As conversas ficaram mais duras, o tom mais impaciente, os silêncios mais longos. Problemas que antes eram resolvidos começaram a se acumular. Questões que ficavam sem resposta, ressentimentos que ninguém tinha coragem de nomear, mágoas que iam sendo guardadas em silêncio. O clima da casa começou a mudar. Não de forma explícita, mas de forma sensível. Era algo que se percebia no ar, na maneira como as pessoas se olhavam, no jeito como certas palavras eram evitadas, no cuidado excessivo antes de tocar em determinados assuntos. Sem perceber, comecei a viver em estado de atenção permanente. Pensava antes de falar, media cada reação, observava cada gesto, tentava evitar conflitos, tentava manter a paz, tentava impedir que as coisas piorassem. Mas quanto mais eu tentava controlar o ambiente, mais cansada eu ficava por dentro. A casa ainda estava de pé, mas algo já começava a ruir em silêncio, o lugar onde eu comecei a me calar. Em algum ponto desse processo, percebi que eu havia mudado. Eu falava menos, reclamava menos, expressava menos. Não porque estivesse em paz, mas porque tinha aprendido que falar podia gerar mais tensão. Então, eu me recolhia, guardava opiniões, escondia incômodos, engolia tristezas, comecei a chorar sozinha, no banheiro, no quarto, às vezes sem fazer barulho, para que ninguém percebesse. Havia coisas que eu gostaria de dizer, mas não sabia como. Havia dores que eu queria dividir, mas não encontrava espaço. Aos poucos, fui me tornando uma presença silenciosa dentro da própria casa. Cumpria minhas funções, cuidava dos filhos, organizava a rotina, mantinha tudo funcionando. Por fora, eu parecia forte, responsável, equilibrada. Por dentro, eu começava a me sentir estranhamente sozinha, mesmo cercada de pessoas, mesmo vivendo em família, mesmo amada. Era uma solidão diferente. Não a solidão de quem não tem ninguém, mas a solidão de quem não tem onde repousar emocionalmente. Não havia um lugar seguro para dizer: eu não estou bem, eu estou cansada, eu não sei mais o que fazer. Então, eu continuei suportando, dia após dia, sem perceber que naquele silêncio prolongado, algo muito importante em mim estava sendo lentamente comprimido. Quando a casa deixou de ser refúgio, com o tempo,
A casa deixou de ser apenas um lugar de descanso. Passou a ser um território emocional instável. Eu chegava do dia já cansada e sentia o corpo ficar ainda mais tenso ao atravessar a porta. Não sabia que clima encontraria. Não sabia se haveria paz ou conflito. Não sabia se aquele seria um dia tranquilo ou mais um dia de desgaste. Aprendi a antecipar problemas, a perceber mudanças mínimas de humor, a interpretar silêncios, a prever discussões. Meu corpo entrou em estado permanente de vigilância, mesmo nos dias aparentemente calmos. Mesmo quando tudo parecia normal, havia sempre uma tensão de fundo, como se algo pudesse explodir a qualquer momento. E isso me consumia. Pouco a pouco fui perdendo espontaneidade, deixei de rir com facilidade, deixei de falar livremente, deixei de me mostrar inteira. Eu me tornava cada vez mais contida, mais cautelosa, mais distante de mim mesma. Sem perceber, comecei a confundir amor com esforço, presença com obrigação, família com resistência. E esse equívoco cobra um preço alto. As marcas que ninguém aprende a ver. Durante muito tempo, eu não associei nada disso à minha depressão. Achava que aquilo era apenas fase, que toda família passa por crises, que todo relacionamento enfrenta desgastes, que todo mundo vive sob tensão em algum momento. E isso é verdade. Nem toda briga adoece, nem todo conflito deixa marcas profundas, nem toda crise destrói. Mas alguns ambientes, quando se prolongam demais, começam a alterar algo essencial dentro de nós. O corpo passa a viver em alerta constante. A respiração fica curta, o sono perde profundidade, a mente nunca descansa completamente. Aos poucos, vamos nos afastando da leveza, da alegria simples, da sensação de segurança emocional. Hoje compreendo algo muito importante. A depressão não nasceu dentro da minha casa, mas aquele ambiente emocional instável foi um dos lugares onde minha força começou a se desgastar. Não foi causa única, não foi origem absoluta, mas foi um dos terrenos onde minha resistência começou a se enfraquecer, porque viver muito tempo em tensão emocional cansa a alma. Naquele tempo, eu ainda não sabia disso. Só sabia que eu estava ficando mais silenciosa, mais cuidadosa, mais cansada, e que, sem perceber, eu começava a me afastar lentamente de mim mesma. Foi ali, dentro de uma casa que antes era refúgio, que algumas das primeiras fissuras da minha história emocional começaram a se formar. Capítulo 3 – Ascensão e Queda. Entre a sobrevivência e os remédios. Os medicamentos me ajudavam a sair um pouco do pior estágio da depressão. Isso é verdade. Sem eles, talvez eu não tivesse conseguido continuar. Mas o preço era alto. Alguns antidepressivos me provocavam efeitos colaterais difíceis de suportar. Havia dias em que eu me sentia estranha dentro do próprio corpo. Minha mente ficava confusa, minha percepção alterada, meu pensamento desorganizado. Em certos períodos, comecei a ter alucinações, via objetos que não existiam, ouvia sons que ninguém mais percebia. Falava coisas que depois não conseguia lembrar com clareza. Era assustador, não apenas pela experiência em si, mas pela sensação de estar perdendo o controle da própria realidade. Mesmo assim, eu não podia interromper o tratamento, porque sem os remédios, meu estado piorava rapidamente. A tristeza se aprofundava, a ansiedade se intensificava, os pensamentos escuros voltavam com mais força. Então eu aceitava, engolia os comprimidos, suportava os efeitos e seguia. Não porque acreditasse plenamente naquilo, mas porque era a única alternativa que eu conhecia naquele momento.
trabalhar para não afundar. Com muito esforço, consegui voltar a trabalhar. Não foi simples. Cada dia exigia uma quantidade enorme de energia que eu já não tinha. Tive que mudar de setor. Passei a evitar contato com o público. Logo eu, que sempre gostei de lidar com pessoas, que encontrava sentido no contato humano, que me sentia viva conversando, ouvindo histórias, ajudando. Agora eu precisava de isolamento, não por escolha, mas por necessidade. Havia dias em que eu chegava ao trabalho já exausta. Chorava no banheiro antes de começar, chorava no intervalo, chorava no fim do expediente. Voltava para casa chorando. Algumas vezes, no meio do caminho, precisava parar o carro. As mãos tremiam, o coração disparava, a respiração ficava curta. Ataques de pânico surgiam sem aviso. No meio da rua, no trânsito, sozinha dentro do veículo. Eu encostava, desligava o motor, fechava os olhos e tentava apenas não perder o controle. Pensava, só preciso chegar em casa, só preciso aguentar mais um pouco. E seguia, dia após dia, como se a vida tivesse se transformado em um exercício contínuo de resistência. O sucesso que não me salvou. Houve algo que me confundiu profundamente nesse período. Eu era uma pessoa bem-sucedida. Tinha formação, tinha carreira, tinha estabilidade, tinha conquistas. Alcancei praticamente tudo o que havia sonhado profissionalmente. Sempre acreditei que isso me traria felicidade, que segurança traria paz, que reconhecimento traria alegria, que realização traria plenitude. Mas, quando a depressão entrou em minha vida, tudo perdeu cor. De repente, todas aquelas conquistas não significavam mais nada. O dinheiro não preenchia, os títulos não confortavam, o reconhecimento não aquecia. Eu tinha tudo e, ao mesmo tempo, sentia que não tinha absolutamente nada. Um vazio profundo se instalou dentro de mim, um espaço interno que nada conseguia ocupar. Nem trabalho, nem família, nem sucesso, nem amor. Era como se toda a estrutura externa tivesse se tornado inútil diante daquele colapso invisível. E isso me assustava, porque se nem aquilo que eu havia conquistado com tanto esforço era capaz de me salvar, então, o que poderia? A profissão que começou a me escapar. Com o avanço da depressão, algo muito doloroso começou a acontecer. Eu já não conseguia mais exercer minha profissão como antes. Minha concentração diminuía, minha memória falhava, minha disposição desaparecia. Tarefas simples se tornavam exaustivas, decisões pequenas pareciam enormes. Eu trabalhava, mas não me reconhecia mais naquele trabalho. Era como se eu estivesse ocupando o lugar de alguém que já não existia. E isso me gerava uma angústia profunda, porque minha profissão sempre havia sido parte importante da minha identidade. Agora, eu sentia que estava perdendo até isso. A depressão não havia ido embora. Ela apenas estava temporariamente contida, silenciosa, à espreita. Eu funcionava, mas não vivia. O diagnóstico que quase me condenou. Em meio a tudo isso, comecei a acreditar cada vez mais nas palavras do psiquiatra clínico que me acompanhava. Ele foi direto. Explicou que meu caso não era uma depressão comum. Disse que eu sofria de depressão endógena. Um tipo de depressão que, segundo ele, não surge por causas externas. Não nasce de perdas, não nasce de conflitos, não nasce de acontecimentos. Nasce de dentro, de uma predisposição hereditária, de uma alteração biológica, de um desequilíbrio neuroquímico permanente. Ele me explicou que, diferente da chamada depressão exógena, causada por
Fatores externos, como problemas familiares, estresse, perdas significativas ou circunstâncias adversas, o meu caso não tinha uma causa visível. Não havia evento traumático específico. Não havia explicação emocional clara. Não havia fator externo dominante. Era, segundo ele, uma condição interna, crônica, sem cura. Lembro-me com clareza das palavras que ouvi naquele consultório, palavras que ecoariam em mim por muitos anos. Você vai precisar tomar antidepressivos pelo resto da vida. Não é uma doença que desaparece. É uma condição hereditária. O tratamento é contínuo. O objetivo não é curar, é controlar. Saí daquele dia com algo pesado dentro do peito. Não apenas o diagnóstico, mas uma sentença. A ideia de que eu estava condenada a conviver com aquilo para sempre. De que minha vida, dali em diante, seria apenas uma tentativa de administrar sintomas. De que nunca mais voltaria a ser quem eu era. Quando a esperança começou a se apagar. A partir daquele momento, algo mudou profundamente dentro de mim. Não de forma dramática, mas de forma silenciosa. Comecei a acreditar que realmente não havia saída, que meu cérebro estava defeituoso, que minha biologia estava quebrada, que minha história já estava escrita. Passei a olhar para mim mesma como alguém doente de forma permanente, como alguém limitada, como alguém incompleta. Cada recaída parecia confirmar o diagnóstico. Cada crise reforçava a ideia de que eu jamais sairia daquele estado. Eu tomava os remédios, cumpria o tratamento, comparecia às consultas. Mas no fundo, algo dentro de mim começava a perder a fé na própria possibilidade de cura. E isso, hoje eu sei, é uma das fases mais perigosas da depressão. Não quando a dor é intensa, mas quando a esperança começa a desaparecer. Porque quando alguém acredita profundamente que não há saída, o corpo começa a obedecer essa crença. Naquele tempo, eu ainda não sabia disso. Só sabia que estava vivendo, mas cada vez menos acreditando que algum dia eu voltaria a ser verdadeiramente livre. Capítulo 4 – Quando a vida perde a cor. O dia em que eu deixei de me reconhecer. Em algum ponto daquele caminho, percebi algo assustador. Eu já não sabia mais quem eu era. Não falo apenas de tristeza, falo de identidade. Havia momentos em que eu me olhava no espelho e sentia que aquela pessoa não era exatamente eu. Os olhos estavam apagados, o rosto sem expressão, o corpo pesado. Era como se eu estivesse assistindo à minha própria vida de fora, como se estivesse ocupando o corpo de alguém que eu não reconhecia. Às vezes eu caminhava pela casa e sentia que não estava realmente ali. Tudo parecia distante. Os sons vinham abafados, as cores desbotadas, as emoções confusas. Eu falava, eu respondia, eu cumpria minhas tarefas, mas por dentro havia uma sensação estranha de irrealidade, como se eu estivesse vivendo atrás de um vidro invisível, separada do mundo, separada de mim. E isso me dava medo, porque não era apenas tristeza, era uma espécie de desligamento da própria consciência, o vazio que nada conseguia preencher. Houve um momento em que a dor mudou de forma. No início, era sofrimento intenso. Depois, tornou-se outra coisa. Um vazio, profundo, frio, silencioso. Nada me alegrava, nada me entristecia de verdade, nada me interessava. Eu não sentia prazer, mas também não sentia exatamente dor. Era uma ausência, como se todas as emoções tivessem sido retiradas de dentro de mim. As pessoas falavam comigo, e eu respondia por educação.
Mas tudo parecia distante, sem sabor, sem sentido, sem cor. Coisas que antes me emocionavam já não despertavam nada. Músicas que eu amava não provocavam reações. Momentos em família passavam como cenas, sem impacto. Era como se a vida estivesse acontecendo, mas eu não estivesse realmente participando dela. Esse estado é difícil de explicar, porque não é tristeza comum. É um tipo de morte emocional lenta. E talvez seja uma das fases mais cruéis da depressão. Porque quando não se sente mais nada, começa-se a acreditar que nunca mais se sentirá algo. O corpo que já não me pertencia. Com o tempo, meu corpo começou a reagir de formas estranhas. A fadiga era constante. Mesmo depois de dormir, mesmo sem esforço físico, era um cansaço profundo, como se cada célula estivesse exausta de existir. Havia dias em que levantar da cama parecia uma tarefa impossível, não por preguiça, mas por ausência completa de energia vital. Meu corpo pesava, meus músculos doíam sem motivo claro. Minha cabeça ficava confusa, minha memória falhava. Às vezes eu esquecia palavras simples, às vezes perdia a linha de pensamento no meio de uma frase. Isso me assustava, porque sempre fui uma pessoa lúcida, atenta, presente. Agora, eu sentia que minha mente estava se desfazendo lentamente, e isso aumentava ainda mais minha angústia. Eu começava a me perguntar: será que estou ficando louca? Será que estou perdendo o controle de vez? Mas eu não falava isso com ninguém. Guardava, suportava e seguia. A solidão dentro da multidão. Mesmo cercada de pessoas, eu me sentia profundamente sozinha. Não era falta de companhia, era falta de conexão. As pessoas tentavam me animar, diziam palavras de incentivo, falavam para eu ter paciência, para confiar no tratamento, para ter fé. Mas nada disso chegava até mim de verdade, porque havia uma distância enorme entre o que elas diziam e o que eu conseguia sentir. Eu queria explicar, queria pedir ajuda, mas não encontrava palavras. Como explicar um vazio? Como explicar uma ausência? Como explicar que você está vivo, mas não se sente vivo? Então eu sorria, concordava, agradecia e voltava para dentro do meu silêncio. Às vezes, em meio a conversas comuns, eu me sentia completamente fora de lugar, como se estivesse em um mundo que já não me pertencia. E isso doía, porque eu amava aquelas pessoas, mas já não conseguia mais alcançá-las emocionalmente. Os pensamentos que começaram a me assustar. Foi nesse período que meus pensamentos começaram a mudar, não de forma súbita, mas gradualmente. Primeiro surgiam ideias vagas, uma sensação de cansaço profundo de existir. Depois, pensamentos mais claros. Não exatamente um desejo consciente de morrer, mas um desejo intenso de parar de sofrer. Às vezes eu pensava: se eu não acordasse amanhã, talvez fosse melhor. Se tudo simplesmente acabasse durante o sono, talvez fosse um alívio. Esses pensamentos vinham e iam, mas cada vez com mais frequência. E isso me assustava, porque eu não queria morrer. Eu só queria que aquela dor tivesse um fim. Eu queria voltar a sentir algo, qualquer coisa. Alegria, tristeza, raiva, qualquer emoção que provasse que eu ainda estava viva. Mas no lugar disso, eu sentia apenas esgotamento, um cansaço existencial profundo, como se minha alma estivesse pedindo descanso. Quando eu comecei a acreditar que nunca mais voltaria. Com o passar dos meses, algo perigoso começou a acontecer. Eu comecei a me acostumar com aquele estado, não porque ele fosse suportável, mas porque parecia permanente. Passei a acreditar
que aquela era minha nova condição, minha nova identidade, minha nova forma de existir, que eu nunca mais voltaria a sentir alegria verdadeira, que nunca mais teria leveza, que nunca mais me reconheceria como antes. Comecei a olhar para o passado como algo inalcançável, como se aquela pessoa que eu havia sido já não existisse mais. E isso me entristecia profundamente, porque se aquilo fosse verdade, então não havia mais muito o que esperar da vida. Eu seguia vivendo, trabalhando, cuidando da família, cumprindo minhas obrigações. Mas por dentro, algo começava lentamente a desistir. Não de forma consciente, não com decisão clara, mas com um esgotamento silencioso da própria esperança. Naquele tempo, eu ainda não sabia disso. Só sabia que a vida havia perdido o brilho, a textura, a intensidade, e que em algum lugar muito profundo dentro de mim, eu começava a me perguntar se realmente existia algum caminho de volta. Capítulo 5. A procura por mudança. As primeiras perguntas sobre Deus. Meus avós eram religiosos, viviam a fé de maneira simples, cotidiana, natural. Já meus pais não seguiam nenhuma religião. As tradições religiosas, aos poucos, foram se perdendo dentro da minha casa, não por rejeição, mas por ausência. A fé simplesmente deixou de ocupar um lugar central em nossa rotina. Naquela época, porém, havia ensino religioso na escola pública. E foi ali que tive meus primeiros contatos mais formais com a religião. Aprendi os dogmas católicos, fiz catequese, recebi a primeira comunhão, frequentava a missa aos domingos. Tudo isso fazia parte da vida, sem grandes conflitos, sem questionamentos profundos. Era algo que se aprendia e se aceitava. Durante muito tempo, a religião ocupou em mim um lugar discreto, respeitoso, mas distante. Eu acreditava em Deus, mas não pensava muito sobre isso. Até que a dor chegou. E quando a dor chega, as perguntas começam a surgir. Quando a fé vira pedido de socorro. Em meio ao meu sofrimento, algo mudou. Pela primeira vez na vida, eu comecei a buscar respostas, não teóricas, mas existenciais. Eu queria entender por que aquilo estava acontecendo comigo. Por que eu, que sempre fui uma pessoa correta, dedicada, esforçada, estava vivendo aquele inferno interno. Passei a rezar com mais frequência, não por hábito, mas por desespero. Pedia alívio, pedia cura, pedia forças para continuar. Às vezes, no meio da madrugada, eu me ajoelhava ao lado da cama e chorava em silêncio. Não fazia grandes orações. Só dizia repetidas vezes: "Por favor, me ajuda." Mas os dias passavam e nada mudava. E isso começou a me confundir profundamente, porque eu queria acreditar, mas também começava a me sentir abandonada. Será que Deus não me ouvia? Será que eu não merecia ajuda? Será que aquela dor fazia parte de algum castigo invisível? Esses pensamentos me assustavam, porque, além da depressão, eu começava a carregar culpa. A travessia entre religiões, ciências e promessas. Com o tempo, minha busca se ampliou. Passei a procurar ajuda em diferentes religiões, visitei igrejas, conversei com líderes espirituais, participei de encontros, recebi bênçãos, ouvi promessas de cura. Alguns diziam que era falta de fé, outros, influência espiritual negativa, outros, prova divina. Cada um oferecia uma explicação diferente, e eu tentava acreditar em todas, porque naquele momento eu só queria melhorar. Depois passei a buscar também a filosofia. Lia textos sobre sentido da vida, sobre sofrimento humano, sobre existência. Em seguida, mergulhei nos livros de autoajuda.
Minha estante começou a se encher. Livros sobre pensamento positivo, sobre visualização, sobre lei da atração, sobre poder da mente, sobre cura interior. Eu lia sem parar, comprava um atrás do outro. Alguns me traziam consolo momentâneo, outros me deixavam ainda mais confusa, porque prometiam mudanças rápidas que não aconteciam, prometiam felicidade imediata que não vinha, prometiam cura que não se manifestava, e aos poucos algo começou a se formar dentro de mim. Uma sensação estranha, não de descrença, mas de que eu estava procurando no lugar errado, entre a esperança e a frustração. Houve um período em que minha busca se tornou quase desesperada. Eu pulava de um caminho para outro, de uma crença para outra, de uma promessa para outra. Tentava tudo. Ora rezava intensamente, ora meditava sem saber direito o que estava fazendo, ora seguia orientações espirituais, ora mudava pensamentos à força. Queria controlar minha mente, queria dominar meus pensamentos, queria expulsar aquela dor de dentro de mim, mas quanto mais eu tentava lutar, mais cansada eu ficava. Algumas noites eu fechava um livro espiritual, olhava para a estante cheia e sentia um vazio enorme, porque apesar de toda aquela busca, eu continuava exatamente no mesmo lugar. A depressão não havia ido embora, os remédios continuavam necessários, as crises continuavam aparecendo, e isso me fazia pensar: será que não existe realmente nenhuma saída? Será que eu vou viver assim para sempre? Era um período confuso. Eu queria acreditar, mas já não sabia mais em quê. Quando algo começou a mudar em silêncio. Foi nesse meio tempo que algo muito sutil começou a acontecer, nada espetacular, nenhuma revelação mística, nenhuma experiência sobrenatural, apenas perguntas diferentes. Em vez de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo, eu comecei a perguntar: quem sou eu, além dessa dor? Quem observa esse sofrimento dentro de mim? Existe algo em mim que não está doente? Essas perguntas surgiam espontaneamente, sem esforço, sem técnica, sem livro específico. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo novo. Não alívio, mas curiosidade. Uma sensação estranha de que talvez o problema não estivesse apenas na minha mente, nem apenas na minha história, nem apenas na minha biologia, mas na forma como eu estava me relacionando comigo mesma. Era um pensamento tímido, quase imperceptível, mas profundamente diferente de tudo o que eu havia pensado até então. A primeira fresta de luz. Não posso dizer que ali começou minha cura. Ainda não. Mas posso dizer algo com certeza. Ali começou minha abertura. Uma abertura para algo além da religião, além das promessas, além dos dogmas, além das fórmulas prontas. Comecei a sentir que talvez a resposta não estivesse fora, nem em livros, nem em rituais, nem em explicações espirituais alheias, mas em algum lugar muito íntimo dentro de mim. Ainda não sabia onde, ainda não sabia como, ainda não sabia o que procurar. Mas, pela primeira vez em muitos anos, eu deixei de procurar apenas uma cura e comecei, silenciosamente, a procurar a mim mesma. Capítulo 6. O que a ciência ignora. Quando as explicações já não eram suficientes. Depois de tantos anos ouvindo diagnósticos, nomes técnicos, classificações clínicas e promessas limitadas, algo dentro de mim começou a me incomodar. Não com os médicos, não com os tratamentos, mas com a ideia central que eu havia passado a aceitar sem questionar, a de que meu cérebro estava defeituoso, que minha biologia estava quebrada,
que eu carregava uma doença incurável, que tudo o que eu poderia fazer seria administrar sintomas para sempre. Durante muito tempo, eu acreditei nisso. Porque vinha da autoridade médica, porque vinha da ciência, porque vinha de pessoas que pareciam saber exatamente o que estavam dizendo. Mas aos poucos, uma pergunta começou a me incomodar profundamente. Se o cérebro é um órgão vivo, por que ele não poderia mudar? Se o corpo se renova, se as células se regeneram, se os tecidos se reorganizam, por que justamente o cérebro seria condenado à imutabilidade? Essa pergunta começou a abrir uma fenda silenciosa dentro das minhas certezas. O cérebro não é uma estrutura fixa. Foi nesse período que tive contato com algo que mudaria profundamente minha forma de enxergar a doença. Descobri a neuroplasticidade. A ideia, hoje comprovada pela ciência, de que o cérebro não é rígido, nem definitivo, nem fixo. Ele muda constantemente. Muda com pensamentos, muda com emoções, muda com experiências, muda com estados internos. Neurônios criam novas conexões, redes antigas se enfraquecem, padrões se reorganizam. O cérebro aprende e desaprende. E ao descobrir isso, algo dentro de mim começou a se mover. Porque se o cérebro muda, então talvez ele também possa se reorganizar. Talvez os circuitos da tristeza não sejam permanentes. Talvez os padrões da depressão não sejam destinos. Talvez o diagnóstico que eu havia recebido não fosse uma sentença, mas apenas uma fotografia momentânea do meu estado interno. Essa ideia, simples e poderosa, começou a abrir um espaço que eu não sentia havia muito tempo. Esperança. Emoções também são biologia. Quanto mais eu estudava, mais algo ficava claro. A depressão não é apenas um problema psicológico. Ela é profundamente biológica, mas não no sentido simplista de falta de serotonina. Ela envolve hormônios do estresse elevados por tempo prolongado, inflamações silenciosas no organismo, alterações no sistema nervoso autônomo, mudanças no ritmo cardíaco, desequilíbrios no sono, padrões respiratórios disfuncionais. O corpo inteiro entra em estado de ameaça constante, e quando isso acontece por meses ou anos, o organismo começa a adoecer. Mas aqui surgiu uma descoberta ainda mais surpreendente. Emoções prolongadas mudam a expressão dos genes. Não os genes em si, mas a forma como eles se manifestam. A ciência chama isso de epigenética. Estados emocionais repetidos ativam certos genes e silenciam outros. O corpo literalmente se adapta ao sofrimento. E naquele momento algo muito importante se revelou para mim. Se o sofrimento foi aprendido biologicamente, talvez a cura também possa ser aprendida. Os casos que a medicina não consegue explicar. Foi então que comecei a conhecer histórias que me desconcertaram profundamente. Pessoas diagnosticadas com doenças crônicas, que melhoravam sem explicação clara. Casos de remissões espontâneas. Desaparecimento de sintomas considerados permanentes. Mudanças biológicas sem intervenção médica direta. No início, confesso, fiquei desconfiada. Achei que fossem exageros, relatos místicos, auto-engano. Mas aos poucos, percebi algo diferente. Esses casos estavam documentados, estudados, observados, muitos deles acompanhados por exames, ressonâncias, tomografias, marcadores inflamatórios, parâmetros clínicos. E ainda assim, a ciência não conseguia explicar completamente o que havia acontecido. Foi nesse ponto que tive contato com o trabalho de médicos e pesquisadores que começavam a estudar a relação entre mente, emoções, sistema nervoso e biologia.
Entre eles, um nome começou a aparecer repetidamente em meus estudos: Dr. Joe Dispenza. A ideia que mudou tudo. O que mais me impactou em seus estudos não foram as palavras espirituais. Foi a base científica. Ele não falava de fé. Falava de coerência cardíaca, reorganização neural, estados cerebrais, neuroplasticidade, epigenética aplicada, autorregulação do sistema nervoso. Sua tese central era simples e profundamente perturbadora. O corpo não é um destino, ele é um reflexo dos estados internos repetidos. Se uma pessoa vive anos em medo, o corpo se adapta ao medo. Se vive anos em tristeza, o corpo se adapta à tristeza. Mas, se aprende novos estados emocionais, novas percepções, novos padrões de pensamento, o corpo começa lentamente a se reorganizar. Então, veio a afirmação que mudou minha história. Milhares de pessoas se curaram, sem medicamentos, sem cirurgias, sem intervenções diretas, apenas mudando seus estados internos de consciência. Não por milagre, mas por biologia. A consciência como fator terapêutico. Foi aqui que algo muito profundo começou a se encaixar. Talvez a depressão não fosse apenas um defeito químico, talvez fosse um estado prolongado de desorganização do sistema nervoso. Talvez o meu corpo não estivesse quebrado, mas preso em um padrão antigo de sobrevivência. Medo repetido, tristeza prolongada, tensão constante, desconexão contínua. O organismo havia aprendido a funcionar assim. E, se aprendeu, talvez pudesse desaprender. A grande novidade era esta: a consciência não é apenas observadora do corpo, ela é reguladora do corpo. Estados internos alteram: batimentos cardíacos, pressão arterial, resposta imune, inflamação, hormônios, neurotransmissores, expressão genética. A mente não comanda sozinha, mas a consciência coordena. A primeira vez que eu considerei a possibilidade de cura. Quando compreendi isso, algo profundamente novo aconteceu em mim. Pela primeira vez, alguém não estava dizendo: você terá isso para sempre. Mas sim, seu corpo pode aprender um novo estado. Não era promessa fácil, não era cura instantânea, não era negação da medicina. Era algo muito mais sofisticado, reorganização gradual da biologia através da consciência. E naquele instante, uma pergunta nasceu em mim com uma força diferente de todas as outras que eu já havia feito. E se o que eu chamo de doença for na verdade um estado aprendido, que ainda não foi desaprendido? Essa pergunta mudou tudo. Porque se isso fosse verdade, então eu não estava condenada. Eu estava em processo. O limite atual da ciência. Hoje, eu compreendo algo com muita clareza. A medicina é extraordinária, salva vidas todos os dias, controla sintomas essenciais, interrompe processos graves, mas ela ainda conhece muito pouco sobre consciência, estados internos, emoção como reguladora biológica, mente como agente terapêutico, reorganização espontânea do sistema nervoso. A ciência atual trata muito bem o corpo, mas ainda está começando a entender a alma no sentido mais amplo da palavra, e talvez, apenas talvez, a depressão não seja apenas uma doença a ser combatida, mas um estado a ser compreendido, um chamado profundo de reorganização, uma tentativa desesperada do organismo de interromper um modo de vida que já não podia mais ser sustentado. Naquele momento, algo muito silencioso começou a nascer dentro de mim. Não era ainda esperança plena, não era ainda fé,
mas era algo essencial, a possibilidade real de mudança. Quando a cura deixou de ser um sonho? Eu ainda tomava meus medicamentos, ainda fazia acompanhamento médico, ainda tinha crises, ainda tinha medo. Mas, pela primeira vez em muitos anos, eu deixei de acreditar que estava quebrada para sempre. Deixei de me ver como uma doente sem saída e comecei a me ver como alguém cujo corpo havia aprendido um estado de sofrimento e que talvez pudesse aprender um estado diferente. Esse pensamento não me curou, ainda não, mas fez algo talvez ainda mais importante. Devolveu-me a dignidade, porque quando alguém acredita que pode mudar, o corpo começa lentamente a escutar essa nova informação. Naquele tempo, eu ainda não sabia como faria isso, nem por onde começaria, nem quanto tempo levaria. Mas algo essencial já havia acontecido. Pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais procurando apenas sobreviver. Eu estava começando a aprender a me transformar. Capítulo 7. O caminho da transformação. Quando eu parei de procurar cura e comecei a procurar presença. Durante muito tempo, eu procurei desesperadamente uma cura. Queria eliminar sintomas, apagar pensamentos, silenciar emoções, arrancar aquela dor de dentro de mim. Mas, depois de tudo o que eu havia aprendido, algo começou a mudar silenciosamente na minha forma de buscar. Pela primeira vez, eu deixei de perguntar apenas como eu faço para parar de sofrer e comecei a perguntar como eu posso voltar a habitar a mim mesma. Essa mudança parece pequena, mas ela transformou completamente minha jornada, porque até então eu lutava contra mim. Agora, eu começava timidamente a me aproximar de mim. Os primeiros contatos com o silêncio. Foi nesse período que comecei a experimentar algo novo, não como técnica sofisticada, nem como prática espiritual formal, mas como tentativa simples de ficar em silêncio comigo mesma. No início, era extremamente difícil. Fechar os olhos me deixava ansiosa. O silêncio parecia barulhento demais. Meus pensamentos disparavam. Minha respiração ficava curta. Meu corpo, inquieto. Eu percebia o quanto estava desacostumada a simplesmente estar. Mas mesmo assim, eu insistia, alguns minutos por dia, sentada na cama, ou em uma cadeira, ou deitada no chão, sem mantra, sem ritual, sem expectativa, apenas tentando observar a respiração, sentir o corpo, perceber o que estava acontecendo dentro de mim. Nos primeiros dias, parecia inútil. Nada mudava, nada melhorava. Mas algo muito sutil começava a acontecer. Eu começava, pela primeira vez em muitos anos, a me escutar. O corpo que aprendeu a sofrer. Com o tempo, comecei a perceber algo surpreendente. Minha tristeza não surgia apenas nos pensamentos. Ela estava no corpo, nos ombros sempre tensos, no peito constantemente apertado, na respiração superficial, no estômago contraído. Era como se meu organismo tivesse aprendido uma postura de sofrimento, uma forma específica de existir. E quanto mais eu observava isso, mais eu compreendia o que havia lido sobre o sistema nervoso. Meu corpo não estava doente por acaso. Ele estava preso em um estado permanente de alerta, como se estivesse sempre esperando perigo, mesmo quando não havia perigo algum. Foi então que comecei a experimentar algo novo. Em vez de tentar mudar pensamentos, eu comecei a tentar ensinar segurança ao meu corpo, respirar mais lento, relaxar músculos conscientemente, permitir que o coração desacelerasse, não para curar, mas para mostrar ao meu organismo que talvez
ele já não precisasse mais se defender o tempo todo. O experimento que mudou minha forma de enxergar a meditação. Foi nessa fase que li sobre um experimento que me marcou profundamente. Dr. Joe Dispenza, em um de seus estudos, reuniu monges tibetanos experientes em meditação. O objetivo não era espiritual, era científico. Eles conectaram esses monges a aparelhos de eletroencefalograma, sensores cardíacos e equipamentos de medição fisiológica. E pediram algo simples, que meditassem, entrando nos estados mais profundos de presença que conheciam. O que os aparelhos registraram foi surpreendente. Ondas cerebrais extremamente coerentes. Atividade elevada em áreas ligadas à percepção e à integração emocional. Ritmo cardíaco em profunda harmonia. Ativação intensa do sistema parasimpático, responsável pela regeneração do corpo. Mas o mais impressionante veio depois. Durante certos momentos da meditação, o cérebro daqueles monges apresentava padrões neurológicos semelhantes aos observados em pessoas em profundo estado de amor, gratidão e compaixão. Estados que, segundo a ciência, ativam reparo celular, fortalecimento do sistema imunológico, redução de inflamações e reorganização neural. Esses monges, apenas com estados internos de consciência, estavam literalmente ensinando o corpo a se regenerar. Quando li sobre isso, algo em mim se iluminou. Não como fé, mas como compreensão. Se aqueles homens, apenas com treinamento interno, conseguiam modificar profundamente sua biologia, então talvez o meu corpo também pudesse aprender algo novo. Quando eu entendi que a cura não vinha de fora. A partir desse momento, minha prática começou a mudar. Eu deixei de meditar esperando milagres. Deixei de observar a respiração tentando me curar. E passei simplesmente a construir estados internos diferentes. Estados de calma, aceitação, gentileza comigo mesma, segurança e presença. No início, esses estados duravam poucos segundos. Depois, alguns minutos. Depois, começaram a se estender. E algo muito discreto começou a acontecer. Meus ataques de pânico ficaram menos frequentes. Meu sono começou a melhorar. Minha respiração ficou mais profunda. Minha mente um pouco mais silenciosa. Nada espetacular. Nada repentino. Mas profundamente real. Era como se meu sistema nervoso estivesse, pela primeira vez em muitos anos, aprendendo a descansar. Reeducando emoções, pensamentos e corpo. Com o tempo, compreendi algo essencial. Eu não estava apenas me curando, eu estava me reeducando biologicamente. Cada vez que eu entrava em um estado de calma, eu ensinava algo novo ao meu cérebro. Cada vez que eu sentia gratidão, eu ativava novos circuitos emocionais. Cada vez que eu permanecia presente, eu enfraquecia antigos padrões de sofrimento. Aos poucos, comecei a perceber mudanças que eu não havia experimentado em anos. Momentos breves de alegria espontânea, sensações de leveza inesperadas, dias inteiros sem chorar. Crises menos intensas, pensamentos menos catastróficos. E talvez o mais importante, eu começava novamente a me reconhecer dentro de mim. Quando a vida começou a voltar em pequenos gestos. Não houve um dia em que eu acordei curada, não houve um marco definitivo. O que houve foi um processo lento, irregular, às vezes frustrante, mas profundamente transformador. Um dia percebi que havia rido de algo simples, e aquele riso tinha sido verdadeiro. Outro dia, notei que havia passado uma manhã inteira sem pensar na doença. Em outro momento, caminhei pela rua, e pela primeira vez em muito tempo,
Senti o vento no rosto como algo agradável. Esses pequenos sinais me emocionavam profundamente, porque eram provas silenciosas de algo que eu começava a acreditar com mais firmeza. Meu corpo estava, de fato, aprendendo um novo estado de existência. A primeira vez que eu me permiti acreditar. Houve uma noite em especial que jamais esquecerei. Eu estava sentada em silêncio, respirando lentamente. Não pensava em cura, não pensava em futuro. Apenas estava ali, presente. E de repente, senti algo simples, mas profundamente comovente. Paz. Não alegria intensa, não euforia, apenas paz. Uma sensação suave de que naquele instante nada estava errado, nada precisava ser consertado, nada precisava ser combatido. Eu estava inteira, mesmo com minhas dores, mesmo com minhas cicatrizes, mesmo com minha história. Naquele momento, uma certeza silenciosa nasceu dentro de mim. Se meu corpo era capaz de sentir isso, então ele também era capaz de aprender a viver assim. E foi ali, sem luzes, sem revelações, sem milagres, que eu, pela primeira vez em muitos anos, me permiti acreditar de verdade que a cura não era apenas possível. Ela já havia, discretamente, começado. Capítulo 8. Completamente curada. O dia em que percebi que algo definitivamente havia mudado. Não houve fogos de artifício, não houve uma data marcada. Não houve um instante exato em que eu pudesse dizer: pronto, estou curada. A cura não chegou como revelação, ela chegou como constatação. Um dia comum, uma manhã simples. Eu acordei e percebi algo estranho. Eu estava bem. Não menos triste, não controlada, não funcionando. Bem. Meu corpo estava leve, minha respiração profunda, minha mente silenciosa. E pela primeira vez em muitos anos, eu não senti medo de mim mesma. Fiquei alguns minutos deitada, observando aquela sensação com cuidado, quase desconfiada, porque eu já havia experimentado melhoras antes. Já havia acreditado em falsas recuperações, mas aquilo era diferente. Não era euforia, não era entusiasmo artificial, era estabilidade, presença, inteireza. E naquele instante, uma pergunta surgiu dentro de mim com suavidade. Será que eu realmente voltei? Quando a doença deixou de ser minha identidade. Durante muito tempo, eu me defini como doente, paciente, depressiva, crônica, sem cura. Essas palavras haviam se tornado parte da minha identidade, parte da forma como eu me enxergava, parte da forma como eu me apresentava ao mundo. Mas naquele período final de transformação, algo começou a se dissolver. Eu já não pensava o tempo todo na doença, já não me observava obsessivamente, já não esperava crises a cada esquina. Os dias começaram a fluir, naturais, simples, humanos. Eu voltava a sentir prazer em pequenas coisas. Uma conversa tranquila, um café quente, o som da chuva, o riso de alguém querido. E percebi algo profundamente simbólico. Eu havia voltado a viver, sem precisar pensar o tempo todo em sobreviver. Foi ali que compreendi. A depressão não havia apenas desaparecido. Ela havia deixado de ser o centro da minha existência. A despedida silenciosa dos medicamentos. Com acompanhamento médico cuidadoso, algo muito importante começou a acontecer. Pouco a pouco, os medicamentos começaram a ser reduzidos, com cautela, com paciência, com respeito ao corpo. No início, confesso, tive medo. Medo de recaídas,
medo de perder tudo o que havia conquistado, medo de voltar ao abismo. Mas algo diferente estava acontecendo dentro de mim. Meu sistema nervoso já não reagia como antes. Meu sono permanecia estável. Minha ansiedade não retornava. Minha mente continuava clara. Meu corpo parecia confiante. Era como se ele já não precisasse mais daquele suporte externo, como se tivesse aprendido, finalmente, a se regular por si mesmo. Quando tomei o último comprimido, não senti alívio, senti gratidão, não por abandonar a medicina, mas por perceber que naquele momento da minha história, meu próprio organismo já sabia como se sustentar. O corpo que aprendeu um novo estado de existência. Hoje, eu compreendo algo com absoluta clareza. Meu corpo não estava quebrado. Ele estava treinado para sofrer. Durante anos, ele aprendeu medo, tristeza, tensão, alerta e desconexão. E se organizou biologicamente em torno desses estados. Mas pouco a pouco, com presença, com prática, com consciência, com paciência, ele aprendeu algo novo. Aprendeu calma, aprendeu segurança, aprendeu equilíbrio, aprendeu autorregulação. Meus níveis hormonais se estabilizaram. Minha inflamação diminuiu. Meu sono se reorganizou. Minha mente se clareou. Meu coração encontrou ritmo. Nada disso aconteceu por milagre. Aconteceu por aprendizado biológico consciente. A ciência hoje sabe. O sistema nervoso pode ser reeducado. O cérebro pode se reorganizar. Os genes podem se expressar de forma diferente. O corpo pode sair de estados crônicos de sofrimento. Eu sou prova viva disso. O que realmente me curou? Se alguém me perguntar hoje, o que te curou? Não foi uma técnica, não foi uma religião, não foi um livro, não foi um médico, não foi um remédio. Foi uma mudança profunda de estado de consciência. Foi aprender a habitar meu corpo novamente. Foi ensinar segurança ao meu sistema nervoso. Foi dissolver padrões antigos de medo. Foi reorganizar emoções. Foi silenciar histórias internas destrutivas. Foi reaprender a estar presente. A medicina foi essencial. A ciência foi fundamental. O acompanhamento foi necessário. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando eu deixei de lutar contra mim e comecei a me reconciliar comigo. A vida depois da cura. Hoje eu vivo uma vida simples, não perfeita, não livre dos desafios, não imune a dores humanas, mas profundamente diferente. Eu sinto alegria verdadeira, sinto tristeza saudável, sinto amor com presença. Sinto cansaço sem desespero. Sinto medo sem colapso. Eu voltei a confiar em mim. Voltei a confiar no meu corpo. Voltei a confiar na vida. E talvez a maior vitória não tenha sido a ausência de sintomas, mas o retorno da liberdade interna. Hoje eu posso planejar o futuro, sonhar novamente, sentir esperança real, habitar o presente, amar sem medo. Isso, para quem viveu a depressão profunda, é um milagre silencioso. Uma mensagem para quem ainda sofre. Se você está lendo este livro em meio à dor, quero que saiba algo com toda a clareza possível. Você não está quebrado. Você não está condenado. Você não está além de qualquer ajuda. A depressão não é quem você é. Ela é um estado aprendido. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Talvez sua cura não venha da mesma forma que a minha. Talvez seu caminho seja diferente. Talvez seu tempo seja outro. Mas uma coisa eu posso afirmar com absoluta convicção. Existe em você uma inteligência biológica e consciente que sabe exatamente como voltar ao equilíbrio. Ela só precisa ser escutada.
treinada, respeitada. Quando a dor se transforma em missão, hoje, ao olhar para trás, eu não amaldiçoo minha história. Não romantizo a dor, mas compreendo seu papel. Sem aquela travessia, eu jamais teria descoberto o poder da consciência, a sabedoria do corpo, a profundidade da mente, a delicadeza da cura, a grandeza da vida. A depressão quase me destruiu, mas também me ensinou quem eu realmente sou. E talvez esse seja um dos mistérios mais profundos da existência. Às vezes, é no ponto mais escuro que a alma aprende a brilhar de verdade. A última verdade. Se eu pudesse deixar apenas uma frase para você, leitor, seria esta: você não precisa se tornar alguém novo para se curar. Você só precisa voltar a ser quem você sempre foi, antes da dor te ensinar a se esquecer de si. A cura não é um milagre distante. Ela é um retorno à presença, um retorno à segurança, um retorno à vida. E se este livro chegou até você, talvez não seja por acaso. Talvez seja apenas o início silencioso da sua própria travessia de volta para casa. Antes de terminar, quero te dizer uma coisa simples. Se este relato em algum momento tocou você, talvez exista alguém na sua vida que também esteja precisando ouvir que ainda há caminho. Se fizer sentido, compartilhe com essa pessoa. E se você quiser deixar uma frase aqui nos comentários, escreva apenas: hoje eu começo a voltar para mim. Nada além disso. Às vezes, é assim que uma nova vida começa.